Bem-vindos ao Fogo na calcinha. Tá quente aí? Bom, bora lá. Último episódio da temporada Dilemas do Educar. E aí a gente não podia deixar, né? Um dos maiores dilemas a gente tinha que deixar para o final, né, Henrique? Que é conversar sobre sexualidade, como abordar isso com a molecada, né? A gente vai falar um pouquinho também sobre abuso, como identificar, enfim. A gente vai falar sobre esse tema aí polêmico também. Infelizmente, a gente sabe, né, que por falta de informação, às vezes as crianças acabam não recebendo a melhor orientação, então a gente vai conversar sobre isso. E sexualidade não é o que a gente pensa, né, Henrique? Então acho que a primeira coisa é a gente começar a desconstruir sexualidade, para a partir daí a gente construir uma visão, né, mais clara, mais coerente, para que a gente possa realmente fazer esse trabalho educativo com a molecada, né? Bem-vindo, Henrique, último episódio. Vamos lá, último episódio. Dessa temporada. Dessa temporada. É verdade, bem lembrado. Mas vamos lá. Para a gente começar a falar sobre sexualidade, tem alguns temas que a gente precisa abordar para construir uma linha de raciocínio coerente, para a gente poder se munir de informação suficiente para poder fornecer uma educação sexual boa, assim, né, completa, o mais completa possível para as crianças. E para os adolescentes também, para todo mundo. Tá? Então, a gente vai começar a destrinchar um pouco sobre o que é sexualidade. E é muito importante falar sobre isso, porque, que nem você falou, é um tabu. É um tabu muito grande na nossa sociedade, seja porque nós somos uma sociedade muito religiosa, com uma construção religiosa muito forte, seja porque a gente nunca investiu, enquanto sociedade, a gente nunca investiu em educação sexual na escola, por exemplo, e tem um monte de barbaridade que as pessoas falam, alguns mais, outros menos, né? Assim. Sobre o que é educação sexual, que não é mamadeira de não sei o quê, não é ensinar menina a ser menina, nem menina a ser menino, ou esse tipo de bobeira, né? É muita coisa errada que se fala. Então, a gente vai tentar destrinchar um pouco isso, que é muito amplo, mas a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Sim. Então, assim, vamos diferenciar primeiro sexualidade de sexo. Tá? Qual a diferença disso? Então, assim, a sexualidade é o prazer e o desprazer que a gente sente ou expressa através das relações com as outras pessoas, tá? São as sensações nas relações. Então, como eu me relaciono, a forma como eu me relaciono com as outras pessoas, isso é sexualidade. Isso envolve a sensação de prazer ou desprazer. Prazer não necessariamente prazer sexual. Tá? Então, por exemplo, pode ser um aconchego, pode ser uma alegria, pode ser tristeza, pode ser qualquer coisa assim. Então, sexualidade é interação com as outras pessoas. Isso, a forma como nós aprendemos a interagir com as outras pessoas vai ajudar a formar a nossa personalidade. Tá? Então, a forma como nós exercemos a nossa sexualidade está na nossa personalidade. O sexo, quando a gente fala sobre sexo, é o ato sexual em si. Por exemplo, os órgãos sexuais, pênis e vagina, usados para o prazer erótico, para o prazer sexual. Está falando de gênero, que é o corpo masculino e o corpo feminino. Então, são coisas separadas. O sexo está dentro da sexualidade. Entende? Mas a sexualidade é muito mais ampla que somente o sexo. Então, é muito importante a gente ter isso na cabeça. Sim, e para mim, né, Henrique, esse é aquela situação, é o óbvio que precisa ser dito, né? Porque muitas vezes, em função de fazer essa confusão entre sexo e a sexualidade, a gente, enquanto adulto, vai ter dificuldades, né, em relação ao tema com a criançada e já vai orientar, qualquer tentativa de orientação já vai ser equivocada nesse sentido,
né? E a gente passa também, né, por uma reconstrução, e embora seja um tabu, é um tema que deve ser colocado na mesa para que a gente tome consciência como é que a gente está tratando isso, como é que a gente está lidando com isso, né? Para que a gente possa ter essa clareza na hora de lidar com a educação dos filhotes com esse tema, né? Então, sexo é uma coisa, sexualidade é outra. São temas diferentes. São temas diferentes, apesar do sexo estar inserido na sexualidade. Isso. É como se fosse um círculo grande ou um círculo pequenininho. O sexo faz parte da sexualidade, né? Um item que compõe a sexualidade. Isso, exato. E tem hora para aparecer, não é? Né? A sexualidade na infância começa a se desenvolver e o sexo em si vai aparecer lá na frente com maturidade sexual, uma maturidade biológica, uma maturidade psicológica, para isso acontecer. Eu estava ouvindo uma professora da Universidade de Brasília, e eu sinceramente esqueci o nome dela. E ela estava falando que com o desenvolvimento da ciência, a gente pegou a sexualidade das pessoas e a gente assim, reduziu tanto a ciência como é que eu vou te dizer, aos aspectos físicos e biológicos, que a gente pensa que o sexo é só assim, para que serve o pênis, para que serve a vagina, sabe assim, o sistema reprodutor dos dois e acabou. E não é isso, sabe? É muito mais amplo do que isso. Eu estava ouvindo um TED Talk também de uma americana que estuda sexualidade, principalmente sexualidade feminina. E aí ele fala assim, nos Estados Unidos, você vai ter aula de educação sexual na escola, os meninos aprendem, por exemplo, que como é que o pênis fica ereto, sabe assim, todo o sistema lá de reprodutor dele e tal, e as meninas aprendem sobre menstruação e gravidez na adolescência, e acabou. Sabe? E acabou. Não sai mais disso. Não, e aí eu vou falar, né, Henrique, assim, eu vou falar pela minha própria experiência de uma mulher que foi mãe na adolescência, né, que é desse lugar que eu venho. É desse lugar que eu venho. Então, assim, nunca me faltou educação, essa educação sexual, né? De você entender o que como que funciona o aparelho reprodutor, porque é assim que a gente aprende. É óbvio que essa conversa com os meus pais, ela não aconteceu, né, por uma questão aí de educação, por todos esses tabus que se tem em relação ao sexo, da onde eu venho, isso não é diferente, mas quando eu olho para aquela educação que eu recebi e para a educação que eu vejo vindo do lugar de quem foi mãe na adolescência, eu falo, gente, enquanto a gente estiver ensinando para as crianças como funciona o aparelho reprodutor, a criança e o adolescente não vai ter dimensão do que é a sexualidade e não vai ser isso, não vai ser só isso que vai minimizar uma gravidez na adolescência, porque isso tem relação com esse conceito amplo do que é sexualidade. É sobre isso que a gente precisa, no tempo certo, né, de acordo com o desenvolvimento da criança e do adolescente, conversar. Isso, e assim, é claro que um assunto como gravidez na adolescência é muito importante, você precisa tratar, porque é uma coisa que você precisa evitar, porque os impactos são enormes, etc. E tal. Mas não é só isso, por exemplo, uma educação sexual coerente vai ensinar, por exemplo, a mulher a explorar o seu próprio corpo, saber o que ela gosta. Que é outro tabu, né? Que é outro tabu. Exatamente, que é outro tabu, mas assim, não se submeter. Lembra lá do primeiro episódio que está falando sobre machismo estrutural? Não se submeter a certos comportamentos sexuais que não fazem bem para ela, mas que ela reproduz, às vezes, nem sabe por quê. Sim. E continuamos. Né? Isso tudo é educação sexual. Sim. Então, vamos lá. Como é que começa a sexualidade infantil? A sexualidade infantil começa na vida intrauterina, lá quando a gente está na barriga da nossa mãe. Porque se isso tem a ver com relação, se sexualidade é relação entre pessoas, a primeira relação do bebezinho na barriga da mãe é com a mãe. Então, ela escuta a voz da mãe, por exemplo, como ela escuta a voz da mãe. A mãe está se nutrindo direitinho para a criança, sabe? Essa relação que a mãe vai criando, assim, a imagem de filho que a mãe vai criando.
Ela vai se preparando, já vai se relacionando com a ideia daquele filho que está chegando, e quando aquele filho nascer, ela vai ter uma ideia mais ou menos saudável para receber aquela criança, e então essa relação de sexualidade começa ali. Ali a criança já começa a dar os primeiros passos. É claro que é uma coisa muito rudimentar, muito simples, que a gente perde a dimensão, porque depois a gente quer ficar tudo muito complexo. A gente acha que isso não existe nessa idade, nessa fase da vida intrauterina, mas existe. Então começa ali. Então, a sexualidade, a gente pode falar que é uma intersecção entre vários aspectos da vida. Então, a gente pode pegar, por exemplo, o aspecto físico do corpo, a gente vai pegar o aspecto social, né? Então, família, as instituições, a mídia, a gente vai pegar o aspecto psicológico da criança, sabe? Ou da pessoa em si, né? Porque a sexualidade começa na infância e vai pela vida adulta inteira. Então, se você pega um menininho, sei lá, de 3 anos, sabe, como é que ele exerce a sexualidade dele? Como é que ele expressa as relações? Como é que ele constrói a ideia de relação com outra pessoa? O físico, o corpo dele é de um jeito, certo? O corpinho dele permite certas coisas ou não. Como é que é a família dele? Como que é a sociedade que ele está inserido? Isso tudo vai moldar a forma como ele interage com outras pessoas. Como é que ele lida com sentimentos? A personalidade dele é uma personalidade que está sendo construída de forma mais violenta ou mais amorosa? É mais medrosa? É mais corajosa? Tudo isso vai se relacionar, tudo isso vai se misturar e tudo isso vai ser expresso através da sexualidade. É a forma como ele vai brincar com as outras crianças. É a forma como ele vai interagir com outros adultos. Certo? É a forma como ele vai entender o próprio corpo. Isso é muito importante, inclusive, para ele identificar um abuso lá na frente. Sim. Tá? Se ele vai ter coragem, se ele vai ter condições de se abrir caso sofra um abuso. Então, tudo isso é um grande conjunto de coisas que a gente precisa prestar atenção quando a gente estiver falando sobre sexualidade. Só que, assim, você mesma comentou, né, como foi a sua educação sexual quando você estava crescendo e tal. Sim. Né? Mesmo eu tendo uma família super aberta, sabe, que não me impôs absolutamente nada, eu estudei em boas escolas, não foi muito diferente disso. Né? Porque os meus pais talvez eles cresceram com a mesma concepção de que a gente cresceu, de que os anteriores cresceram sobre o sexo estar reduzido somente ao aparelho reprodutor, alguma coisa do tipo, sabe? Sim. Então, na escola eu não tive essa conversa, ou com eles eu tive pouca, sabe? E não houve maldade ou nada, ou bondade ou maldade, nada disso. As ferramentas que a gente tem, né, para lidar com aquilo. Então, né, pegando um caso, assim, de famílias mais tradicionais, sabe, de ficar um pouco mais fechadas para alguns assuntos, toda vez que chega o tema sexualidade ou sexo, as pessoas fogem, os adultos fogem, não sabem o que fazer, repreendem a criança. Por exemplo, a criança sempre de fralda, por exemplo. A criança sempre de fralda, não é? Aí, quando tira a fralda dela, por algum motivo, e ela fica pelada, muitas vezes ela olha para baixo, mas o que é isso aqui? Né? O que é isso que está escondido até agora? E essa sensação nova, e o menino começa a pegar no tênis, assim, sabe? E muitas famílias falam, tira a mão daí, e briga. Olha só, aquelas 3 instâncias se misturando nesse ato simples. Tem o corpinho dele, que é o físico, aquela sensação, às vezes bateu uma brisa, sabe assim? Bateu um ventinho ali e ele sentiu uma coisa nova. Henrique, e vamos lembrar que nessa idade a criança está começando a tomar consciência do corpo dela, né? Porque ela ainda se vê como parte, né, dos pais, ela ainda tem essa coisa um pouco simbiótica ainda. Então, quando a criança começa a se perceber, e em função, né, de estar sempre de roupa e de fralda, é óbvio, né, que a parte íntima ali, ela não vai ver toda hora. Então, quando ela vai descobrir, é igual uma criança, quando começa a aprender, né, a olhar para a mãozinha, esse encantamento isso. Que ela tem quando ela percebe a mão dela, o pé, é a mesma coisa, né? Só que aí a gente já... É a mesma coisa. Só que essa espontaneidade, aí já vem o nosso padrão, né? Já vem o nosso tabu, né? Trabalhando aqui para poder reprimir a criança.
Isso, vem toda a nossa carga histórica, repressora, porque a gente entende a sexo e sexualidade de uma forma, e a gente começa a impor isso em cenários que não existem. Não existe isso na criança. Então, bater uma brisinha, o menino vai e toca, nossa, coisa diferente, não sei o quê. Aí vem a família, dá uma bronca nele. Então, olha a instância de família já entrando. Então, você tem a família em instituições, por exemplo, repressoras. Seja um governo repressor, seja uma religião repressora, uma escola, seja uma sociedade, um grupinho ali, uma vila onde ela mora, enfim, uma escola. E aí, como é que a criança, então, vai passar ao psicológico dela? Como é que ela vai se relacionar com aquele corpo dela? Como é que ela vai entender, assim, como é que ela vai conceber na cabeça dela a relação dela enquanto indivíduo com o pênis dele? Entende? E é um ato simples. Ele só fala segurando e você tem uma bronca nele. Sim. Nossa, eu fiz isso uma vez. Meu filho está doente agora? Não é isso. Mas se for sistemático... Então, assim, qual sistemático você quer mostrar para o seu filho? Qual padrão sistemático você quer fazer com ele? Né? Sim. E, assim, quando a gente faz isso, cria vácuos na cabeça da criança, do adolescente, então a criança vai crescendo e ela tem uma ideia do que é sexo e sexualidade que a gente não explica, a gente não preenche essas dúvidas, ficam lacunas, e essas lacunas vão ser preenchidas. Não tenha dúvida disso. Elas vão ser preenchidas. Sim. Só que se era pela gente, a gente terceiriza essa responsabilidade, vai ser preenchido por pornografia, por mentira, por desinformação. Crianças hoje, eles têm acesso à pornografia assim, ó, muito fácil. Muito fácil, seja na internet, recebe pelo WhatsApp, ou a criança pega o celular do pai e da mãe e encontra lá, porque a gente nem pensa nessa possibilidade, às vezes, de pegar alguma coisa ali no celular, e isso vai sendo preenchido, e a criança não sabe lidar com isso, porque ela não sabe elaborar isso, ela começa a elaborar da forma que ela consegue, e vai construindo muitas vezes uma coisa esquisita. Uma coisa que não é real, uma coisa que vai ser nociva em algum momento para ela. Certo? Então, a educação sexual ela tem que ser consciente. Então, o pai e a mãe têm que saber o que eles estão fazendo. Eles têm que ter claro qual a linha que eles vão seguir, para naquela relação com o filho, toda vez que aparecer uma oportunidade, eles aplicarem aquilo. Então, além de ser consciente, tem que ser constante. E a educação sexual constante não é que todo dia você vai sentar o seu filho, né, e vamos falar sobre sexo agora. Não é isso. Reunião de família. Né? Não é isso. Mas, por exemplo, uma criancinha que, nesse exemplo do menino que está mexendo no pênis ali porque tirou a fralda, ao invés de você brigar, por exemplo, usa aquela oportunidade para criar uma relação saudável dele com o próprio corpo. Nossa, filha, esse é o seu pênis, esse é o seu pipi, esse é o nome que você preferir dar ali, né? Faz parte de você, né? Você usa sempre fralda, e por isso que agora está sem fralda, ele aparece, tal. Aí você vê que a criança mexe um pouquinho ali e esquece. Mexe um pouquinho ali e bola para frente, pronto. Não cria uma tensão com aquela parte do corpo. Sim. Não é? E bom, é basicamente alguma coisa nesse sentido, tá? Agora, antes da gente pular para o tema do abuso, que acho que sexualidade ficou mais ou menos claro, o que é. É importante entender o seguinte, que na sexualidade infantil não existe a maturidade sexual. A maturidade sexual é um ponto biológico do corpo da criança, no caso adolescente, já está adolescente. É um ponto biológico, um ponto psicológico, e depois que ultrapassa, a criança, o adolescente, o adulto adentra ao prazer erótico. Sabe? A sexualidade erótica, para reprodução, para prazer erótico e tal. Antes desse ponto... Isso acontece na adolescência, mais ou menos, idade... Na puberdade, né? Sim, porque eu acho que... assim, desculpa te interromper, Henrique, mas assim, eu acho que é importante os pais, né, quem está ouvindo aí o episódio, se apropriar disso, que essa maturidade sexual, esse prazer erótico vai surgir na adolescência, para o pai, né, para quem está ali responsável pela educação do filho, né, da criança, pode ser filho, pode ser, enfim,
N contextos, mas também para não colocar a carroça nas frentes dos bois, né? Porque às vezes, por um paradigma seu, por um tabu seu, às vezes você acaba, porque eu já ouvi, sabe, Henrique, de mães, nossa, ai, porque meu filho é precoce, né? Quantas vezes eu já tive esse tipo de conversa com amigas, ai, mas porque meu filho é precoce, ai, porque minha filha é precoce. Por quê? Porque está olhando para essa sexualidade, né? Que a gente está falando que essa forma de se relacionar, né? Esse é um contato físico, é a descoberta do corpo, que está acontecendo num outro campo, olha para isso com o olhar do prazer sexual. E aí olha para a situação dessa forma, e aí começa a desenhar um cenário. Ai, preciso orientar meu filho, aí começa a punir, começa isso. Aí faz aquela salada, né? Porque aí acaba a criança não tem nem maturidade para você ter uma conversa sobre isso e você acaba reprimindo, o que lá na frente também pode trazer problemas. Então, acho que é importante, né, a gente se apropriar disso. Prazer, o erótico vai surgir lá na puberdade. Se preocupa com isso nessa idade, né? Antes disso, é outra coisa que está acontecendo, né? Lembrando desse conceito da sexualidade. Isso, essa separação, essa conceitualização é toda muito importante para a gente poder ter mais propriedade na hora de agir quando você vê uma situação que você julga ter que intervir, né? Então, assim, ó, não é que a criança não sinta um prazer, uma sensação gostosa de, por exemplo, tocar a parte íntima, porque ela existe, isso está no corpo, isso precisa existir, porque se não existisse isso no nosso corpo, a gente não buscaria a reprodução, a espécie ia se extinguir. Freud já explica um monte de coisa, né, Henrique? Só que é isso aí. Só que assim, não é o prazer erótico. Sim. Tá? Isso vai surgir depois. Então, veja bem. Uma menina, por exemplo, que passa a tocar a vagina dela, ela é uma menininha novinha, criança, passa a tocar a vagina dela, ela sente um prazer ali, ela sente uma sensação boa no corpo dela. E você precisa legitimar esse prazer na criança para que ela não demonize esse prazer no corpo dela por vários motivos. Uhum. Vou dar um exemplo. Uhum. Olha, quando você pega a criança ali mexendo, fala, nossa, é muito gostoso, é legal você mexer, né? É muito bom, o seu corpo sente uma sensação muito gostosa. Mas eu vou falar uma coisa para você. Ó, esse tipo de coisa a gente só faz em casa, tá? Uhum. A gente não faz na rua, a gente não faz na casa dos outros, a gente faz em casa, tá bom? Pronto, você tá vendo que você já começou, você começou a orientar a sua criança a não demonizar o corpo dela, mas não sair fazendo em todo lugar. Sim. Ao mesmo tempo você fala, olha, tá vendo essa brincadeira gostosa que você está fazendo no seu corpo? Isso só você pode fazer. Essa parte do seu corpo é uma parte íntima. Você sabe o que é uma coisa íntima? É uma coisa só sua. Só você pode tocar. Ninguém mais pode tocar. Então você só pode fazer em casa e só você pode fazer. Você não pode fazer na rua e ninguém mais pode fazer isso para você. Tá bom? Sim. Tá olha a diferença, né? Olha a diferença da postura, né? Isso é educação sexual. Sim. Isso é educação sexual. Sim. Porque, olha só, se você vira e fala assim, não, isso é errado, isso é feio, sai. Ela sente o prazer, ela sabe que ela sente o prazer. E aí, em algum momento, ela vai estar na casa de alguém, um primo mais velho, o primo mais velho vai começar a abusar dela por algum motivo, e toca na parte dela, ela está sentindo prazer, e ela fala, nossa, isso é bom, isso é muito bom. Porque a criança pode sentir, sim, prazer no abuso. Sim. Sabe? A gente vai falar um pouco sobre abuso daqui a pouquinho. E até por não ter recebido essa orientação, é que também acaba existindo um conflito ali, né? Tipo, óbvio que nada com certeza. Não é estruturado, eu acho que é, né, um pensamento muito abstrato, mas assim, eu tô sentindo, eu sinto, né? Eu tô sentindo prazer, porque o prazer, né, acontece, mas essa situação ela tá estranha, né? Então, por isso que muitas vezes as crianças acabam não falando sobre isso, né? Muito comum as pessoas, elas não. Agora, olha só, você falou uma coisa excelente. Essa criança que nesse caso que a gente está conversando sente um prazer quando um abusador toca nela,
E em casa, ela foi repreendida por ter tocado e sentido prazer ali, né? Uhum. Você acha que ela vai falar com o pai e com a mãe? Não. Claro que não. Não vai. Claro que não. Entende? Então, assim, isso tudo é muito importante. A educação sexual é muito importante para a identificação das cores, para uma boa relação, para a proteção da criança. Tudo isso é muito importante. E, bom, para isso que a gente conversa, né? Para disseminar a informação mais ou menos correta. Né? Sim. Então, vamos lá. Vamos falar sobre abuso. O que é abuso? Né? Então, para uma relação abusiva, ela precisa contemplar duas coisas. Duas coisas. Primeiro, sempre há prazer sexual erótico por parte do abusador, seja ele adolescente ou um adulto. Tá? Sempre tem que ter o prazer sexual erótico. E dois, há uma relação desigual de poder. Então, um domina o outro. Tá bom? Então, por que isso é importante? Ligado com o que a gente falou sobre maturidade sexual, que criança não busca prazer erótico. Porque se você pega uma criança de 8 anos e uma de 4, as duas peladas na cama se tocando ali, isso pode ser caracterizado abuso? A de 8 abusando a de 4? Veja bem, há uma relação desigual de poder? Porque a de 8 é muito mais velha, né? A de 4 muitas vezes não sabe o que está fazendo. Só que existe o prazer erótico da criança de 8 anos? Não existe o prazer erótico ali. Ela não tem maturidade sexual buscando o prazer erótico. Então, isso não é abuso. Isso a gente chama de jogos sexuais. Então, existem os jogos sexuais entre as crianças. Não quer dizer que isso tem que ser aceito. As duas crianças precisam de orientação, as duas crianças precisam de ajuda, muitas vezes talvez até uma intervenção com um psicólogo e tal. Tá bom? As duas precisam. Tá? Só que, sabendo tudo isso que a gente falou até agora, e você vê uma situação dessa, você não vai demonizar a criança mais velha, você não vai abordar aquela situação com raiva, com medo, com violência, certo? Então, você vai pegar duas vítimas, que são duas vítimas, e você vai acolher elas. E você vai procurar saber por que a de 8 anos está fazendo isso com a de 4? Por que a de 4 está aceitando isso? E você começa um trabalho investigativo. Sim. É diferente, por exemplo, de um adolescente de 15 anos e uma criança de 9 anos. O adolescente de 15 anos já atingiu uma maturidade sexual maior, ele tem o prazer erótico, né? E aí pode ser caracterizado um abuso. Só que a forma como você vai tratar um adolescente de 15 anos é diferente do que se fosse um cara de 40 anos. Certo? Então, existem instituições, existe uma teoria psicológica específica para você pegar esse adolescente e fazer um trabalho de ressocialização, sei lá, de tratamento dessa criança, desse adolescente e tal, porque é diferente. Então, cada idade vai funcionar de uma forma. Entende? Sim. E acho que aqui cabe, né, Henrique, a curiosidade e esse olhar investigativo, né? Primeiro é lidar com a situação de forma natural, né? Evitar aí a repressão, evitar, né, dar esse acolhimento e ter esse olhar investigativo, porque ainda são pessoas em formação, né? Ainda tem muita coisa aí para ser elaborada, para ser maturada, e é importante que o adulto se aproprie, né, desse papel e dessa responsabilidade e pedir ajuda, né? Hoje o que não falta, gente, é meios, né, de ajudar. O próprio Henrique é educador parental, tem tantos profissionais, psicólogos, enfim. A gente também tem que reconhecer esse momento de pedir ajuda para lidar com isso da melhor forma para a criança ou para o adolescente, né? Isso, exatamente, é isso aí. E assim, se a gente olha os outros episódios que a gente fez, sabe, sobre disciplina positiva, sobre comunicação não violenta, a gente começa a compreender uma melhor forma de você abordar aquilo que não seja pela violência. Então, assim, é claro que o impulso de um pai e de uma mãe que está lidando com uma situação dessa é resolver, é proteger, sabe? É evitar coisas piores, tá? Só que o nosso modus operandi
é um modus operandi que nem sempre funciona. Ou não funciona da melhor forma possível. Então, assim, eu quero punir ou eu quero resolver? A gente viu que a punição não resolve da melhor forma possível. Muitas vezes piora. Para mim, sempre piora, tá? Então, assim, se eu quero resolver, o que eu vou fazer? Para onde eu vou olhar? Qual a idade das crianças? Em que estágio de formação psicológica e biológica aquela criança está? Como foi o histórico dela? O que eu preciso fazer daqui para frente? Isso é resolver. Sim. Certo? E eu gosto, então, né, nessas situações, eu gosto sempre de fazer aquele convite para sempre fazer um exercício, né, para a gente poder, numa situação, seja ela qual for, mas falando, né, contextualizando com a nossa conversa desse episódio com o tema sexualidade, né, pensa sobre o que está acontecendo, identifica o que você está sentindo, né, lida com isso para tomar uma ação o mais assertivo e mais coerente, né? Não crie, às vezes, na impulsividade. É óbvio que quando a gente está falando, principalmente do que a gente vai entrar daqui a pouco, uma questão de abuso, é óbvio que você precisa ser rápido, né, na tratativa, tal, mas rapidez não significa que você vai fazer de qualquer jeito, né? Agir na impulsividade. É importante que a gente entenda, pensa, sente, pede ajuda, consulta um profissional, enfim, entenda qual que é o rápido mais saudável para você fazer, porque senão você vai criando outros problemas que às vezes não vai aparecer naquele momento, mas vai aparecer lá na frente, né? Não, é exatamente isso. E assim, a gente tem essa necessidade, faz parte da nossa cultura, de que tudo tem que ser muito rápido, tem que resolver rápido as coisas. E, gente, é muito bom parar para respirar antes de resolver alguma coisa. Não é incapacidade, não é insuficiência, falar, eu não consigo resolver isso agora, eu preciso parar para respirar. Você pode fazer isso em qualquer conflito. Qualquer situação. Se o que você busca é a solução, e naquele momento a solução não vai surgir, sabe? Faça o mínimo necessário ali para conter uma situação mais grave e pare e fala, a gente vai resolver isso daqui 10 minutos, 1 hora, 2 dias, sei lá o quê. Isso é muito corajoso e muito responsável. Principalmente nesse processo. E principalmente quando a gente se dá conta de que a gente vive, né? Vivemos num contexto social, cultural, de reconstrução de muita coisa. Então a gente não pode, a gente precisa minimizar agir no piloto automático, porque o piloto automático a gente vai agir nos padrões e nos comportamentos que a gente já sabe que não funcionam, mas eles estão presentes na gente. Então esse alerta funciona para muita coisa, né? E não é diferente agora, né? Funciona para muita coisa. E assim, quando você busca resolver uma situação, vai de novo no episódio anterior que a gente fez, que assim, é o seu ego, é você ou o seu filho? O que você está agindo, você está trabalhando em favor do quê? Para resolver o seu medo, a sua situação, ou para resolver o que o seu filho precisa naquele momento? Sim. Tá? Enfim, por isso eu gostei muito dessa temporada, porque a gente veio construindo coisas assim, uma linha de raciocínio, um tijolinho em cima de tijolinho, para quando chega nesses momentos a gente ter ferramentas, né? E volta lá, né? Se você, quem está ouvindo, se chegou aqui nesse episódio, mas não ouviu os anteriores, volta lá no episódio onde a gente começa dando toda essa contextualização, porque aí vai ficar mais claro para você essas conexões, né? E tem situações, tem ferramentas que a gente compartilhou nos episódios anteriores, que numa situação dessa de educação sexual e em situação de abuso, com certeza vão ser ferramentas que você pode usar aqui também, né? Perfeito. É isso. Muito bem, então a gente está falando sobre abuso, né? Então, para a gente diferenciar, existem os abusos com contato físico, certo? Que a gente até comentou um pouco aqui. Então, tem o contato físico, só que tem abusos sem contato físico. Então, a gente acha que abuso é só quando a pessoa vai e toca na criança e tal. Mesmo que seja toques leves,
né, nas partes íntimas da criança, etc. Mas o abuso pode existir sem contato físico. Como é que ele acontece? Com espia, sabe a criança tomando banho? Espia. Fotografia. Quando você filma. Quando tem abuso verbal, do tipo falar besteira para a criança, ou fazer com que a criança fale alguma coisa. Sabe? Isso tudo é enquadrado como abuso. Uau. Tá? Então, abuso não é só um toque físico. Teve um caso esses dias lá em Osasco, que um padrasto colocou uma câmera para filmar a enteada de 12 anos se trocando, e a mulher, sem querer, pegou no celular dele. Né? Isso é abuso, tanto quanto se ele tivesse entrado no quarto e feito alguma coisa com ela. Sim. Certo? Sim. Agora, olha só. Uma coisa muito importante e uma curiosidade, né? O abuso, mesmo sem contato físico, precisa existir, como a gente falou antes, né, o prazer sexual erótico. Então, um cara que espia, que fotografa, que se mostra para uma criança, tá? Tira a roupa, se mostra para uma criança, se há essa busca pelo prazer sexual erótico, é abuso. Só que assim, eu tomo banho com meu filho, isso é abuso? Não é abuso. Porque mesmo que esteja se mostrando, não há essa busca pelo prazer sexual erótico. Entende? Então, não há. Agora, olha só. Você mostrar cenas de sexo, ou um casal fazer sexo, deixar uma criança ver de propósito, isso é abuso. Tá? Agora, se a criança pega os pais fazendo sexo sem que os pais quisessem isso não configura abuso. Cuidado com a porta. Cuidado com a porta. Cuidado com a porta. Apesar de, dependendo de como for, o impacto psicológico na criança seja grande. Sim. Mas a gente está distinguindo as coisas aqui. Tá? Só distinguindo as coisas. Então, vamos lá. Eu trouxe alguns dados sobre abusos no Brasil, dados de 2020, do Ministério da Mulher e Cidadania, esqueci o nome do ministério agora, da Damares, esqueci. Né? Que mudou o nome, já não lembro mais. Dados de 2020. Foram registrados, a gente tem subnotificação, né? 17 mil casos de abuso sexual infantil. Eu tenho certeza que esse número é infinitamente maior. Com certeza. Infinitamente maior. Mas 73% desses casos, ou mais de 70%, aconteceram ou na casa da vítima ou na casa do abusador. Tá? 40% dos abusadores eram pai ou padrasto. E 87%, quase 90%, são homens, a maioria entre 25 e 40 anos. Vamos começar a linkar esses dados daqui a pouco. E 54%, ou seja, mais da metade das vítimas tem menos de 12 anos. Uau! Mais da metade das vítimas tem menos de 12 anos. Se você começar a linkar esses dados, o que eu tiro desses dados, né? Que a maior parte dos abusadores, a maior parte das vezes acontece na casa da criança, porque se a maior parte dos abusadores são pai e padrasto, se tem às vezes um irmão aí, então acontece na casa da criança. Homens entre 25 e 40 anos têm provavelmente filhos pequenos, certo? Então são crianças mesmo. Crianças de 4, 5, 7 anos, dentro de casa, por pais e padrastos. Tá? Então, assim, a maior parte dos abusadores são figuras muito próximas da vítima. Então, eles estão geralmente acima de qualquer suspeita. É aquela pessoa que você nunca suspeitaria. É o pai amoroso, é o avô amoroso, é o irmão mais velho, é aquele primo legal. O que a gente tira disso? Muito importante essa lição. Nunca, tá? Existe os pais, tanto para eles mesmos quanto para a criança. Nunca devemos demonizar a figura do abusador. Nunca. Então, assim, o abusador nunca... Não ensina para a criança assim, que é um monstro, que é um doente, que é um cara horroroso, que é um cara que vai vir de fora. Não, porque a maior parte acontece dentro de casa por uma figura amorosa. Uma figura de confiança para a criança, né? Então, por isso que nesse caso, além, né, disso,
o importante de falar sobre essa intimidade, né? Até onde... Para mim, o pulo do gato também está nisso, né? Porque se a gente não falar com a criança sobre isso, sobre esse limite, além disso que você está falando, ela tá ali interagindo com uma pessoa que ela confia. Você não conversa com ela sobre esse limite, sobre essa questão íntima. Ela vai permitir que aconteça e muitas vezes não vai falar, porque talvez ela nem tenha embora a estranheza ali do fato, talvez ela não tenha essa clareza que é errado aquilo que está acontecendo. Não tem. Ela não tem. Não tem. E agora, eu vou trazer mais uma dica. Pegando essa informação que a gente trouxe, vou trazer mais uma dica. Aquele exemplo da menininha tocando lá, né? Então, a menina tocando, a gente falou, é íntimo, faz em casa, né? Uhum. Um próximo passo disso é falar para ela assim, olha, você vai só introduzir para ela a ideia de rede de confiança, tá? Uhum. Olha, nessa parte íntima aqui, só pode tocar, por exemplo, se assim for na família, papai e mamãe. Digamos que essa seja a rede de intimidade, a rede de proteção da criança. Só papai e mamãe pode tocar aí, mas ninguém pode tocar aí. E papai e mamãe só pode tocar para duas coisas. Para limpar e para passar remédio. Para mais nada. Uhum. Tá bom? E você ensina isso para a criança, sabe? Isso é educação sexual. Aí você pode, por exemplo, assim, num dia você está tomando banho e fala assim, brincadeira agora, quem é que pode tocar nessa parte íntima? Vamos ver se você lembra. Papai e mamãe. Por quê? Para que serve? Para que a gente pode tocar aí? Para limpar, para passar remédio e para brincar. Para brincar, não. Só limpar e passar remédio. Uhum. Não pode brincar? Não, porque alguém brincou. Alguém brincou com você aí? Mas sem brigar com a criança. Você demonstra interesse para tirar a curiosidade, né? Pela história que ela tem para contar, né? Isso. Aí, digamos, por exemplo, ela fala, nossa, tocou. E foi legal. Nossa, que mesmo, que bacana. Quem foi que tocou? Foi o primo Júlio. Nossa, Aí você já está com o coração palpitando de desespero, né? Nossa, já quer matar o primo Júlio, né? Mas você fala, nossa, como é que foi? Foi legal? Você gostou? Nossa, eu gostei muito. E vai ali, né? Tirando a informação da criança. E assim você vai contendo a emoção ali e tentando tirar. Vai respirando fundo. Né? E é isso. Tá? A ideia é essa. Então, não demonize a figura. Tá? Porque se você demoniza a figura, você confunde a criança. Porque se em algum momento você está fazendo educação sexual dela, que nem você falou, ela está sentindo um prazer, mas está vendo que é uma situação meio esquisita, ela não está gostando muito, mas é uma pessoa próxima, é o papai, eu posso confiar no papai, mas ele está me tocando estranho. Você vendo que a criança está muito confusa? Então, é isso que a gente precisa prestar um pouco de atenção. Sim, sim. Alguns dados aqui, de como que o impacto ao abuso fica pior, tá? A gente já falou sobre tudo isso até agora. Então, assim, quanto mais nova a criança mais impactante vai ser o abuso, porque ela tem menos ferramentas para lidar com aquilo. Lembra que nos episódios anteriores a gente falou, a criança não tem o racional. É tudo muito emocional, tudo muito sentimento. Então, sentimentos confusos criam um problema na cabeça da criança. Ela não vai saber interpretar e lidar com aquilo e pode gerar algum sintoma nocivo. Uhum. Quanto mais próximo ao abusador, pior é o impacto do abuso para a criança. Tá? Então, por isso que pega esse exemplo que a gente deu aí e guarda isso na cabeça. Se houve violência ou contato, é pior. Então, uma fotografia, abuso da criança impacta, sim, mas menos do que um contato físico e menos que um contato violento. Sim, tá? sim. Se o ambiente familiar é difícil, se tem muita briga, se tem muita violência, impacta na criança também, porque ela não tem para onde correr. Então, por isso que a disciplina positiva é muito importante, ela tem que se sentir acolhida. Sim. Então, se houve acolhimento ou não da criança. Então, outra dica, eu vou soltar dicas aqui, em algum momento a gente conversa especificamente sobre um monte de coisas relacionadas à educação sexual da criança e tal, né? Mas eu estou soltando algumas dicas aqui. Quando você
começar uma investigação e você achar que sua criança foi abusada, ela trouxe um assunto, sempre acolha, sempre acolha a criança. Não importa se você desconfia que seja imaginação, não importa nada, acolha. Sempre deixe claro para ela que você vai protegê-la, sempre deixe claro para ela que você acredita nela, sempre seja muito carinhoso, tá? Porque se ela está se abrindo para você, ela ultrapassou uns limites de dificuldade muito grandes. E se ela encontrar uma resistência da sua parte, que é a figura máxima dela, ela não volta mais, né? Ela não volta mais. Ela não volta mais. Ela não volta mais. Então, assim, nunca fale, mas você tem certeza? Sabe? Foi assim mesmo? Não faça isso. Acolha. Aí depois você vai investigar, fazer outra coisa. Tá? Sim. Muito bem. Como é que a gente identifica um abuso na criança? Né? Quais são os sinais que a criança apresenta de um abuso? São fatores múltiplos. Então, você pode olhar para vários lugares. Né? Eu trouxe alguns pontos de cada aspecto. Então, o primeiro aspecto é o físico. A criança pode mostrar dores sem motivo aparente. Nossa, está com dor para sentar. Sem motivo aparente. Lesões no corpo, alguma lesão na genitália, por exemplo, está um pouco vermelho, está um pouco irritado, distúrbio do sono, não está dormindo bem, está tendo mais pesadelos e tal. Nossa, meu filho não está dormindo bem. Foi abuso? Não necessariamente. Não necessariamente, tá? Tudo que eu vou falar é para você acender uma luzinha na cabeça e começar a prestar atenção. São possibilidades. Tudo significa muita coisa, né? Isso, são possibilidades. Muito bem, cognitivo, né? Então, ela começa a distorcer muito a realidade para fugir para a fantasia, sabe? Então, às vezes você tem uma criança que até tinha um pensamento um pouco mais realista, uma criança um pouco mais velha, só que ela começa a regredir muito para o mundo da fantasia, sabe? Então, está sempre brincando, está sempre achando que é um super-herói, está sempre olhando para os adultos e criando fantasias sobre eles, histórias, e começa a ver muito imaginário, etc. Essa distorção atípica da realidade é um sinal. A criança, ela passa por uma fase assim, mas se você perceber que houve uma regressão, não fazia mais isso, agora está fazendo, acende uma luzinha, porque ela pode estar fugindo de uma realidade difícil. Sim. Baixa atenção, baixa concentração, problema de memória, mudança no rendimento escolar, tanto para mais quanto para menos. Olha que interessante isso. Porque se for um rendimento para mais, a criança pode estar fugindo para a escola, para evitar voltar para casa. Então a criança fica mais tensa, fica estudando muito para fugir dessa realidade, ou ela, por problema de concentração, de atenção, de memória, está meio avoada, sabe? Está se descolando de uma realidade que faz ela sofrer, ela começa a cair demais no rendimento escolar. E tem as duas coisas. Ela começa a apresentar aspecto emocional, medo sem motivo aparente de pessoas ou rotina. Então, antes ela tomava banho sem problema, agora ela chora muito para tomar banho. Ou ela está tomando banho e quando você vai lavar as partes íntimas dela, ela fala, não, aí eu não quero. Ou, por exemplo, ela nunca teve problema com homem com barba. Aí, de repente, ela começa a ter. Não gosta de nenhum homem que tem barba. Qualquer comportamento, né, Henrique? Por isso que esse olhar de conhecer, né, o teu filho, o comportamento dele, né, e perceber essas nuances do que de repente está ficando diferente dentro dessa lista aí de possibilidades que você está trazendo, né? Isso é muito importante. São coisas que a gente pode notar de diferente no nosso filho, mas muitas vezes a gente não liga isso no abuso sexual. Por exatamente falta de informação, uma dificuldade de classificar, que é o que a gente está fazendo aqui, de classificar o que é sexualidade, de classificar o que é abuso, classificar um abusador, entende? Então, isso tudo vai fazendo essas ligações. Então, a culpa desproporcional. Então, a criança que não tinha problema, de repente, derruba alguma coisa, nossa, ela fica, eu sou ruim, sou isso, eu sou aquilo, né? Muita raiva, muita agressividade. Ela está com uma tensão interna que ela não consegue lidar, então ela precisa liberar isso de alguma forma. Então ela começa a ficar muito raivosa, por exemplo.
sobre coisas que você fala, nossa, não acontecia isso antes. Uhum. Deixa eu ver a outra aqui. Comportamento. Ela começa a regredir comportamentos mais infantis, que a gente já falou, né? Buscando proteção para ficar manhosa, tá querendo dormir na cama com os pais, por medo, né? Choro constante. Comportamento perigoso e autodestrutivo. Porque se a criança passa a se culpar pelo abuso que pode acontecer, ela começa a querer se destruir, mesmo que inconsciente, né? Começa a brincar com fogo, começa a querer brincar com faca. Ela precisa liberar essa culpa e punir o culpado por aquela situação de sofrimento. E se ela não consegue identificar que o culpado é o outro, ela vai se destruir. Lembrando que ela está extremamente confusa, né? Porque ela ainda está construindo, né, consciência de si, consciência do mundo, do outro. Então, é uma confusão que está acontecendo com a criança. É uma confusão. Olha só que doido. Porque se ela falar assim, meu pai faz isso comigo, é tão ruim, mas meu pai me ama e eu amo meu pai. Mas eu não estou gostando quando ele faz isso, eu tenho vontade de destruir ele, sabe? Vontade de morder, de bater e tal. Mas, puta, eu estou pensando isso do meu pai. Eu sou culpado, na verdade. São processos muito, muito complicados, né? Sim. Desejo anormal de exibir genitália, sexualização das brincadeiras. Porque, veja bem, se ela está passando por um abuso, que, por exemplo, ela está sentindo prazer no abuso, e ela quer repetir esse prazer, porque ela não sabe que é uma coisa ruim, mas ela sente aquele prazer, ela vai querendo reproduzir isso o tempo inteiro. Assim, nossa, eu sinto prazer que me tocam aqui, que o tio me toca na genitália aqui, por que o vizinho não pode? Por que meu pai não pode? Por que meu irmão não pode? Vou mostrar para ele que é gostoso. Não é? Então fica querendo exibir, enfim, sexualizar as brincadeiras. Bom, são alguns pontos, tá? Para a gente prestar atenção, tá? De novo, quer dizer que seu filho está sendo abusado? Não. Acenda uma luz e vai investigar, certo? Sim. Muito bem. Então, como é que a gente identifica o abusador? Agora, vamos diferenciar pedófilo e abusador. Tá? O pedófilo, ele sofre de um transtorno psiquiátrico de desordem da sexualidade. Ele é uma pessoa doente, tá? Tem um transtorno que tem tratamento e tal. Nem todo pedófilo abusa, tá? Nem todo pedófilo abusa. E nem todo abusador é pedófilo. Na verdade, a maioria dos abusadores não são pedófilos. Eles abusam por um outro motivo. XYZ, tá? Então, o abusador é aquele que abusa e pedófilo é aquele que tem um transtorno. Eles podem coincidir ou não, e na maioria das vezes não coincidem. Tá? Então, de novo, assim, quando a gente pensa nessas figuras, a gente já pensa uma figura monstruosa, e não é, tá? Eles não são monstruosos. Então, a gente precisa ter isso em mente para a gente saber identificar. Tá? Porque senão passa, inclusive, pelo adulto. A gente não desconfia. Sim. Né? Sim. A gente sempre acha que é aquela figura de filme, né? Que tem aquela casa escura, que fica na pracinha dando comida para pombo, para ficar olhando criança. Não é. Não é. Não, cuidado com os filmes que você anda assistindo, né? Porque se a gente for usar essa referência, lascou. Porque na hora que a gente vê as notícias, realmente, é aquela pessoa comum, né? Gente como a gente, né? Então você fala, eita, nós, e agora, né? E agora? Como é que a gente identifica? Como é que a gente percebe, né? Realmente é ampliar a visão e ter muita informação, né? Sobre como, né, o que é o pedófilo, como é que, enfim, o que caracteriza essa pessoa para poder investigar e ter essa curiosidade, né? Isso. Então, assim, eu trouxe alguns pontos, sinais de alerta, pra gente, são sinais de alerta geralmente comuns entre os abusadores, e é igual o tema anterior. Não é que se você vê isso, a pessoa é um abusador, mas acende uma luz aí, presta atenção, tá? Então, aquelas pessoas que adoram abraçar, tocar a criança de forma exagerada, sabe aquela que é super amigo das crianças, adolescente, que adora, que só fica com eles e tal? Fica de olho. Em eventos de família, em eventos de festas, evita um pouco aquela pessoa que evita um pouco a companhia de adultos para ficar com a criança, para ficar com as crianças.
quer passar tempo demais, né? Está sempre disponível a ajudar. Então, você quer que eu troque sua criança? Você quer que eu tome conta para você não sei o quê? Estão sempre querendo ficar em cima. Eles também tendem a ter predileção a crianças específicas, tá? Então, entre os 10 priminhos, tem 2 ou 3 que eles passam uma preferência, quer ficar mais perto, né? São sempre muito prestativos, as crianças e tal. Claro que você pode ter pessoas assim que realmente querem ajudar, né? Mas evita deixar a criança sozinha, sabe assim, sempre ficar de olho. Sim. E o abusador, ele é muito esperto. Ele é muito, muito esperto. Ele sabe o que ele está fazendo. Então, sempre traz presentinho para a criança. Sabe? Balinha, docinho. A gente sempre. Nunca confia de uma pessoa que tem essas características. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Não. Sempre tem docinho, presentinho para a criança em casa, mesmo que ele não tenha criança em casa. Sabe? Sempre, deixa lápis de cor e papel e docinho. Sempre as crianças ficarem bem aqui em casa. Porque isso ajuda a confundir a criança, né? Sim, com certeza. Está sentindo um prazer ali. Henrique, né? Confunde os adultos, quem dirá a criança, não é? Exato. É aquela pessoa também, é um sinal bem comum, é aquela pessoa que fala assim, olha, não me deixa sozinho com a criança, porque eu não quero ficar sozinho com a criança, não levantar suspeita, pelo amor de Deus, sabe? Não quero problema. Sabe? Fica de olho também, porque isso é uma tática. Pô, quer dizer que eu tenho que ficar de olho o tempo inteiro? Claro, é o seu filho, tem que ficar de olho o tempo inteiro, ainda mais se for criança. Né? Ainda mais quando a gente lembra desse dado, né, que tem aí de 2020, que a maioria dos abusadores é próximo da criança, né? Se você está achando que a gente está viajando na maionese, lembre-se desse dado, daquilo que é relatado, né? Porque tem coisa que a gente nem sabe que acontece por aí, né? Nossa, jamais. Olha, cara, tá vindo uns dados na minha cabeça agora que eu acabei não separando para a gente conversar e acaba me fugindo a fonte. Hein? Mas, assim, teve um estudo da ONU, do OMS, que o Conselho Europeu tentou mensurar a porcentagem de crianças abusadas, assim. E cerca de 20% das crianças europeias são abusadas de alguma forma. 20%. Uau. Uma a cada 100 crianças. Então, se você é professor, está com uma sala cheia de alunos, alguém está sendo abusado. E veja bem, voltando ao começo da nossa conversa, o abuso não precisa ser físico e violento. Tá? O abuso é aquele adulto que, quando pega a criança no colo, fica passando a mão nela. Que senta a criança no colo dele para a criança ficar raspando no pênis dele, por exemplo. Entende? Isso fica espiando a criança, né? No banheiro, se trocando. Então, tudo que quer trocar a criança para ficar olhando. E essas são coisas muito, muito simples. Deixa eu trocar a criança, e quando vai limpar, passa a mão. E aí é esse comportamento sutil que é mais difícil para a gente identificar e que acaba, às vezes, gerando, dependendo, porque às vezes a criança acaba sendo submetida ao abuso numa linha do tempo muito grande, né, Henrique? Não é uma situação isolada, a gente ouve também muitas histórias de que a criança está não sei quanto tempo sofrendo aquela situação, e aí o trauma vai ficando, a dor vai ficando, a culpa vai ficando, e isso vai se tornando, né, um grande problema, né, no desenvolvimento da criança. Sim, e como é que essa criança chega na vida adulta, por exemplo? Sabe, uma menina que cresceu sendo abusada, mesmo que de forma sutil, mas ela cresceu com um padrão de que, por exemplo, a sexualidade dela é expressa quando ela tem culpa. Sabe? Porque para ela o prazer do corpo, o prazer sexual, sempre vem com culpa. E ela vai levar isso para a vida adulta. Sim. Ou que, mesmo que figuras amorosas e próximas podem abusar dela. E que é o normal. E ela acaba entrando em relacionamentos tóxicos, difíceis, que trazem sofrimento para ela, sabe? Ou um menino que passa pela mesma coisa, ele cria a ideia de que é normal ele infligir isso em outro. Porque é assim que é.
Sim. Porque é assim que é. Sim. E depois, assim, né, aqui, como você falou antes da gente começar a gravar, né, aqui tem infinitas possibilidades para a gente conversar, mas quando a gente vai olhar depois, quando a gente conversa sobre isso, né, e olha os dados que a gente tem, olha a informação, e aí a gente vai, cruza isso, né, com os dados, né, das mulheres que são violentadas, das mulheres que estão em relacionamentos tóxicos, aí a gente vai, e quando a gente vê esse dado de que, né, muitas pessoas muitas crianças sofrem o abuso, significa que muitas crianças, muitos adultos hoje sofreram um abuso lá atrás. E aí você vai entendendo que a causa de muitas coisas que a gente vive hoje, numa outra perspectiva, a causa raiz está nessa falta dessa educação sexual, desse explicar para a criança os limites, o que é a sua intimidade, porque se a criança ela cresce com esse aprendizado, ela vai chegar na vida adulta sabendo os nãos que ela vai dizer, né? Uhum. E se a gente não aprende a dizer não, a gente começa a se envolver em qualquer coisa, né? Nossa, você trouxe um assunto que é... Dá fogo na calcinha. Eu acho tão importante. Eu acho tão importante. Eu vou trazer uma situação que as pessoas... eu acho que, assim, depois desse episódio que a gente ficou falando sobre algumas coisas, talvez as pessoas entendam mais o que eu vou falar. Uhum. Eu me lembro que teve uma discussão no Facebook sobre uma mãe que fez um vídeo falando que ela não obrigava a filha dela a dar oi para parente. Sabe? Ela falou assim, minha filha, quando não quer dar oi para os avós, por exemplo, eu não obrigo ela a dar oi para os avós. É uma visão que eu, particularmente, aprovo. E que eu faço isso com o Bernardo. E eu vou explicar por quê. Porque não faz muito sentido você falar para a criança que ela precisa preservar o corpo dela, tá? Que ninguém pode tocar ela de forma forçada, que existem os limites, que ela precisa impor limite, e quando chega uma visita, você fala, ai, dá um abraço, dá um oi, dá um beijo. Obriga ela a fazer outra coisa, né? Obriga. E assim, a criança a criança não quer fazer isso naquele momento, seja por quais motivos forem, e a gente fica, vai, né? Vai dar um beijo na tia, vai dar um beijo na... Fulana te deu um presente, vai dar um oi para ela, dá um abraço. Isso confunde a criança. Agora, veja bem, a gente, enquanto adulto, fica assim, mas fulano trouxe um presente para ficar chateado. O adulto tem condição de lidar com essa chateação. Não vamos ser outras crianças grandes, né? Não vamos agir como crianças. Isso, ela tem condição, cara, sabe? A criança, ela tem muito menos condição. Sim. Uma forma que eu, Henrique, achei com o Bernardo, eu falo assim, todo lugar que a gente chega, ou a gente está brincando no parquinho e vem uma criancinha brincar com o Bernardo, ou a gente chega na casa dos meus pais e tal, eu falo assim pro Bernardo, você quer dar oi? Não, o Bernardo, ele não... Talvez ele não entenda o que eu esteja falando. Mas o bom de você começar uma educação sexual de criança é que você vai treinando uma cultura pessoal para quando ficar mais velho, ficar mais fácil, né? E aquilo vai gerando significado pela frequência que aquilo acontece com a criança, né? E eu vou me mudando, porque é uma coisa que tem que ser construída, porque não é natural pra gente, né? Sim. Então eu viro assim, Bernardo, a gente tá lá, olha o vovô, você quer dar oi pra ele? E eu espero ele reagir. E os meus pais também não saem pegando, sabe? Existe uma cumplicidade. Então chega perto e espera. Se ele quiser, ele vai estender os braços. Aí ele vai. Sim. Tá? Se ele não quiser, não vai tocar no meu filho se ele quiser. Sim. Mesma coisa, tá no parquinho, vem criancinha e fala, nossa, você quer dar oi pro amiguinho? Você quer dar? Aí a criancinha vem pegar direto e fala, ele é tímido. Espera um pouquinho. Ele é tímido. Vamos ver se ele consegue se acostumar com você. A criança, ela entende, cara. Eu acho que é uma educação, né? A gente está falando... Desculpa, Henrique, a gente está falando de relacionamento, esses limites, né? Nós somos de uma cultura de muita proximidade, né? Muito calorosa, né? Os latinos, os brasileiros, e isso às vezes faz com que a gente não saque a sutileza do abuso, né? A sutileza do interferir no espaço do outro, o receio de dizer não, o receio de falar não quero, e ensinar a autonomia
tem relação, não você também, um caminho é você dar, né, a clareza do que a criança quer fazer, mas você dá a ela a liberdade de dizer o que ela não quer fazer. Isso é exatamente. autonomia, isso passa por uma reconstrução do que a gente recebeu, os conflitos que dá, né, nas gerações. Você quer fazer isso com seu filho, teu pai e tua mãe pensa diferente. Então, assim, é um emaranhado de coisas e que conversar sobre isso, educar, experimentar fazer diferente, é só por aí que a gente vai conseguir fazer diferente numa linha do tempo que a gente tenha outros dilemas no educar, né? Não esses. Esses já estão velhos, né? Já está na hora de ter outros dilemas. É isso. E você vê, a gente trouxe alguns exemplos, né, que parecem bobeira, parecem, sabe, frescura ou mimimi, mas se você pegar a linha de raciocínio que a gente vem construindo, eles fazem sentido. Ó, você como mulher, você vai poder falar muito mais do que eu. Como a mulher é ensinada desde cedo a agradar, a não falar não. Nossa. Como é que você espera falar para uma mulher adulta? Não, mas você tem que saber falar não. Se você não ensinou ela desde criança a falar não, se você obrigou ela a abraçar quem ela não queria, se você obrigou ela a não comportada e educada, a ser a mocinha comportada e educada e não se expressar da forma que queria, gente, não dá para tirar coelho de cartola do nada. Não, assim, não dá, isso é uma coisa que você tem que ser construída, entende? Então, parece uma bobeira, falar do tipo, tá no parquinho e vai dar oi pro fulano, fala pra criança, vai dar oi, e a criança já chega, pegando, assim. Cara, como é que você vai ensinar limite, sabe, corporal, que você precisa respeitar, você precisa de concessão para entrar no espaço físico do outro, se desde criança tá fazendo o contrário. E aí chega mais tarde, cresce, e você vê, por exemplo, em muitas situações, você vê, por exemplo, o cara na balada que agarra a menina, que puxa cabelo, que não deixa a menina, e a menina que não quer, e mesmo assim dá um beijo no cara, porque quer se livrar, porque está acostumada a falar não para si mesma. Qual que é a diferença desse comportamento de você ir lá e cumprimentar logo uma pessoa que seu pai ou sua mãe está falando que você é obrigada a cumprimentar? Deixa eu lá cumprimentar logo para o meu pai parar de brigar comigo. Perfeito. A essência do comportamento é a mesma, entendeu? É a mesma. E isso que é importante as pessoas terem na cabeça. Porque isso tudo é sexualidade. Isso tudo é expressão de como você se relaciona. Você vê que o cara que faz isso na balada, qual a concepção de corpo que ele tem, do corpo dele, como é que ele entende o corpo dele e do outro, como é que ele entende as instâncias sociais, os papéis sociais, como é que ele lidar com os sentimentos, frustrações e desejos dele. Tudo isso Aí, quando você não cria uma linha de raciocínio, e eu falo isso para uma pessoa, ela fala, mas que frescura, que mimimi, sabe? Que bobeira, só porque meu filho foi dar um abraço para uma criança no parquinho. Não é só sobre isso. Não é só. Um modelo de funcionamento que você está dando para uma criança que vai se expressar de 1000 formas. Dentre elas, forçar um abraço no parquinho. Dentre elas, se submeter a um abraço que não quer. Entende? Isso pode se expressar de um monte de formas e pode sair aí uma veia extremamente nociva. Então, a ideia, desde o começo que a gente está falando, vamos construir um modelo, um molde para a criança entender as relações saudável, tá? Enfim, tem 1 milhão de formas de a gente fazer isso, não vai dar para a gente falar, assim, umas dicas, uns pormenores, mas é isso. Olha o nosso tempo, É isso, estourando a boca no balão. Henrique, assim, eu já te falei isso em outros momentos, assim, muita gratidão por essa temporada contigo, né? Te ouvir, né? Todos os saberes e as informações que você tem em relação à educação parental, o quanto que isso é rico, né? Para mim, assim, foi super significativo, né? A maternidade, o meu maternar sempre foi um grande dilema, né? Sempre carreguei umas culpas, algumas coisas, mas sempre buscando fazer o meu melhor. E aí, em alguns episódios,
Eu falava, nossa, que bom, eu fiz isso, nem sabia que era isso. Ou então, nossa, se eu tivesse tomado consciência disso lá atrás, né? Então, foi muito, muito gratificante para mim, né? Nessa construção e reconstrução da mãe que eu estou hoje, né? Ser mãe é um papel eterno na vida da gente. Então, te agradecer. Tenho certeza que quem está acompanhando a temporada também está curtindo muito. Quem ainda não ouviu os episódios anteriores, vai lá, ouça, tá muito bacana. Então, a gente começou lá no episódio 25, né? Depois a gente falou dos dilemas, contextualizamos isso, então tem muita coisa bacana. Esse é o último episódio dessa temporada, mas eu e Henrique, a gente está trabalhando para que a gente possa fazer algumas lives aí no Instagram, então a ideia é que a gente tenha algum canal aí para que frequentemente a gente converse sobre os dilemas do educar, porque eles não são muitos, mas muito mais do que falar dos dilemas, é falar das possibilidades que a gente tem em lidar com os dilemas, né? Então, isso que foi a nossa proposta, então gratidão, né? Espero que tenha sido tão bom para você quanto foi para mim, né? E com certeza a gente se mantém aí em conexão para poder compartilhar aí os nossos saberes e a nossa vivência com os dilemas do educar, né? Eu que agradeço, porque são assuntos que eu amo, né? Eu trabalho com isso, falo bastante disso, adoro. Eu acho que são assuntos muito importantes, inclusive uma formação cidadã melhor para o nosso país, sabe? Uhum. Isso tudo faz parte de uma formação de sociedade. Sim. Tudo faz parte. Sim. Né? Enfim, gostei muito e quem quiser entrar em contato pode procurar no Instagram, @paz_e_filhos. Uhum. Pelos próximos 6 meses vai ser uma produção maior de conteúdo. A pessoa aqui, a gente fez uma programação para isso, então quem quiser entrar em contato comigo pode entrar por lá, pode ver o conteúdo que já existe, pode entrar em contato comigo. Uhum. E é isso, vamos continuar produzindo e trabalhando, porque é o que a criança precisa, né? Sim, sim. E eu acho que tem uma coisa, né, Henrique, assim, que eu gosto, é um tema que também me encanta muito, também, né, gosto de falar sobre isso, porque a gente fala tanto de termos um mundo melhor, né, mas para ter um mundo melhor, a gente precisa se tornar pessoas melhores, né, porque o mundo nada mais é do que um reflexo das pessoas. E é óbvio que quando a gente vai olhar, reconstruir a forma que a gente educa crianças e adolescentes, é óbvio que a gente está indo lá na raiz, né? Então, a tendência é que, né, daqui a alguns anos a gente tem aí um mundo melhor, porque as pessoas são melhores, né? Então, eu acredito nisso, é um legado também para mim. Então, essa parceria contigo, ela é muito gratificante para mim também, porque faz com que, né, eu expresse isso que eu acredito. E fica aí, né, o contato do Henrique, para que você possa consumir os conteúdos lá. A gente também vai fazer outras lives, uma websérie também lá no Instagram. Então, fica ligado, né, se você quer reconstruir os seus dilemas, e acompanha com a gente aí os conteúdos, inclusive dizendo para a gente temas que de repente você quer que a gente aprofunde, quer que a gente dá um zoom, tem um mar de coisa aqui também, e se tem algum tema que te inquieta, diz para a gente qual é, porque aí a gente já vai direto na fonte, né, Henrique? É isso aí, entre em contato. Com certeza. Gente, se cuidem da molecada para que a gente realmente possa aí ter uma educação diferente. Beijo, gente. Beijo, Henrique. Obrigada. Até mais. Obrigado.